Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Moisés Sá e hoje, pela graça de Deus, dia 24 de março de 2020, eu trago para a nossa meditação o Salmo de número 2. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Meus irmãos, o que é o homem diante do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quem somos nós diante de Deus, diante da sua majestade? Olhemos à nossa volta, irmãos, e percebamos como o homem está enganado sobre Deus. Olhemos para este salmo e igualmente percebamos como o homem está enganado sobre o seu Criador. O Senhor Deus revela-nos neste salmo e fala-nos através do salmista como um homem que é, sobre a soberba do homem sem Deus. Quem é esse homem? Esse homem sem Deus, quem é ele? É aquele, irmãos, que trama sem causa justa contra outros homens. É aquele homem que disputa poder, que disputa espaço, que disputa influência. É aquele homem que quer ser melhor do que outros, custe o que custar. É aquele homem, irmãos, que não mede esforço algum para produzir mal e vingança contra quem quer que seja. Fala-nos também o Senhor através do Deus Pai neste salmo, e nos diz sobre a efemeridade, sobre o caráter passageiro, irmãos, do homem altivo. O que faz o Senhor Deus, portanto? O Senhor Deus olha para o homem altivo e sorri dele, porque a sua altivez e a sua efemeridade se contrastam, irmãos, com aquilo que ele pensa que ele é. O homem altivo e efêmero, ele age como se ele fosse sábio e como se fosse eterno. O Senhor Deus, queridos, deixa que esse homem se turbe, que ele se confunda em suas próprias ideias. Deixa que esse homem se lance no seu próprio mal. O Senhor Deus deixa que esse homem conheça da sua própria maldade, experimente a sua própria maldade. Enquanto isso, pela sua misericórdia e infinita graça, o Senhor Deus garante que seu Filho, que é o único homem perfeito, o único homem sem mácula, ungido e eterno, infinitamente sábio, o seu Filho se apresente como verdadeiro Rei a nós. O que se contrapõe, logicamente, queridos, a toda forma de altivez e de soberba dos homens. Louvado seja Deus pela manifestação do seu Filho. Mas ainda, irmãos, fala-nos o Filho de Deus nesse salmo, aquele a quem foi dado todo o poder. O que o Filho, o que o Senhor Jesus nos fará? Ele tem nele mesmo todo o poder, pois ele é o único homem que possui a natureza divina, ele é o único verdadeiro Filho de Deus. Todos nós que assim também somos por causa da natureza única do Filho de Deus, o Senhor Jesus. O Filho também nos promete vitória eterna,
Promete vitória eterna, queridos, ao homem justo, à mulher justa. Que nós, quando o reconhecemos como Filho de Deus, reconhecendo também, portanto, como verdadeiro Rei e Senhor, somos feitos por causa da sua bondade, por causa da sua graça também filhos de Deus. Por fim, também fala-nos o Senhor Deus neste salmo, através do seu Santo Espírito, e fala-nos sobre prudência e sobre alegria. De quem vem, queridos, essas virtudes, prudência e alegria? A prudência e todas as virtudes do fruto do Espírito são operadas, irmãos, em nós pelo próprio Espírito Santo. É Ele quem nos instrui. Glória a Deus por isso. É o Espírito Santo que nos faz servir ao grande Rei com temor, mas igualmente, queridos, com muita alegria. Este salmo, então, fala a nós, usando o Senhor Deus, o salmista, fala a nós com as palavras do próprio Deus Pai, com as palavras do próprio Filho, com as palavras do próprio Espírito. Bem-aventurados todos aqueles que confiam no Filho de Deus. O que é o homem, irmãos, diante do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo? Esse homem pode ser apenas um ímpio, imbuído em seus muitos pecados, que não consegue enxergar um pouco além do imediato. Como diz o ditado popular, um palmo sequer não consegue enxergar, que vá além do seu próprio nariz, um pouco além do dia de hoje ele não consegue enxergar. Mas, irmãos, o que é o homem diante do Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Podemos ser, pela graça de Deus, daqueles bem-aventurados por confiarmos no Filho de Deus como nosso eterno Senhor e Salvador. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua maravilhosa palavra e pela tua graça que se manifesta a nós através do seu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus, o teu único Filho, aquele que tem todo o poder, que é infinitamente sábio e eterno, se apresenta a nós, mesmo diante de nossas fragilidades e de nossa efemeridade, do nosso caráter passageiro, Senhor. E pela tua graça, nós aceitamos o teu Filho Jesus como nosso Senhor e Salvador eterno. Que isso tudo, meu Pai, dê glória exclusivamente ao teu nome. É em nome do teu Filho Jesus Cristo que nós oramos a ti. Amém.